Como criar filhos emocionalmente seguros e curar o adulto ferido. Vamos falar sobre isso hoje? Você pode ter crescido em uma casa onde amor vinha misturado com medo, silêncio, cobrança, rejeição ou instabilidade. E talvez hoje você ame seus filhos, seu cônjuge, sua família, mas ainda reaja como alguém que precisou sobreviver emocionalmente. A pergunta é possível criar filhos seguros quando eu mesma fui criada em um apego inseguro? A resposta é sim. Mas primeiro você precisa entender uma coisa: o apego não começa no que a criança escuta. Ela começa no que a criança sente quando precisa de você. A mente registra, o corpo reage e eu descomplico suas emoções. Venha comigo para esse vídeo. Vamos falar o que é apego. Primeiro você vai entender a origem, o que é isso, o que é um apego. A teoria do apego foi desenvolvida por John Bowlby e aprofundada por Mary Ashell. Bowlby observou que a criança nasce com uma necessidade biológica de proximidade, proteção e vínculo com seus cuidadores. Mary, com o experimento conhecido como situação estranha, identificou padrões de apego a partir da forma como a criança reage à separação e ao retorno da figura de cuidado. Apego não é mimo. Apego não é deixar a criança mandar. Apego é a base emocional que ensina ao cérebro da criança. Quando eu sinto medo, alguém me acolhe. Quando eu erro, eu continuo sendo amada. Quando eu preciso, existe alguém disponível. Eu posso explorar o mundo porque tenho para onde voltar. Harvard chama isso de serve in return, ou seja, interações de ida e volta entre a criança e o adulto responsivo. Essas trocas ajudam a construir a arquitetura cerebral da criança, especialmente linguagem, habilidades sociais e regulação emocional. E vamos falar sobre os 4 tipos de apego. Aí sim você vai se identificar. Pegue papel e caneta e já anote. Primeiro, apego seguro. A criança com apego seguro aprendeu que o cuidador é uma base confiável. Ela pode explorar, brincar, se afastar um pouco e voltar para receber conforto. Na vida adulta, essa pessoa tende a confiar sem se anular, amar sem controlar o outro, conversar sem fugir, colocar limites sem abandonar. O apego seguro nasce de 3 elementos: presença, previsibilidade e reparação. Pais seguros não são pais perfeitos, são pais que erram, reconhecem e reparam. Número 2, apego ansioso ou ambivalente. Esse padrão costuma surgir quando a criança recebe cuidado de forma inconsistente. Às vezes o adulto acolhe, às vezes ignora. Às vezes ama, às vezes explode. A criança aprende: eu preciso exagerar meu comportamento para ser vista. Na infância pode parecer carente, grudada, insegura, chorosa ou com medo constante de separação. Mas na vida adulta pode se tornar alguém que precisa de confirmação o tempo todo, tem medo de abandono, interpreta silêncio como rejeição, sente ansiedade quando o outro demora a responder. Essa pessoa não é dramática, muitas vezes ela está tentando garantir conexão. Foi o que ela aprendeu. O apego evitativo, número 3, apego evitativo. Esse padrão pode surgir quando a criança percebe que suas emoções não encontram espaço. Ela chora e escuta, engole o choro. Ela tem medo e escuta. Isso é bobagem. Ela precisa de afeto e recebe frieza. A criança aprende: sentir não adianta, precisar incomoda. Melhor eu me virar sozinha. Na vida adulta pode parecer forte, independente, fria ou distante, mas por dentro muitas vezes existe uma criança que aprendeu a desligar o sistema emocional para não sofrer. Essa pessoa pode ter dificuldade de pedir ajuda, demonstrar afeto, falar de dor e confiar em intimidade. E o 4º e último apego é o apego desorganizado. Esse é o padrão mais complexo. Pode surgir quando a mesma pessoa que deveria proteger também assusta, humilha, agride, ameaça ou é emocionalmente imprevisível. A criança vive um conflito interno. Eu preciso correr para quem também me causa medo. Olha o perigo. E na vida adulta, isso pode aparecer como relacionamentos intensos e instáveis, medo de abandono e medo de intimidade ao mesmo tempo, explosões emocionais, congelamento, dissociação, sabotagem e dificuldade de confiar.
Aqui o sistema nervoso não aprendeu apenas a amar, ele aprendeu a sobreviver. Daisy, como criar filhos em um ambiente emocionalmente correto? O ambiente correto não é uma casa perfeita, é uma casa onde a criança encontra segurança emocional. Isso mesmo. Primeiro, regule antes de corrigir. Saiba a hora e como falar. Uma criança desregulada, ela não aprende com sermão. Ela primeiro precisa sentir segurança no corpo. Antes de dizer você não pode fazer isso, diga: eu estou aqui, respira, vamos resolver. Olha a diferença? Correção sem conexão vira ameaça. Conexão sem limite vira permissividade. O caminho saudável é conexão primeiro, limite depois. Segundo, seja previsível. A criança precisa saber o que esperar de você. Se hoje você acolhe, amanhã você explode, o cérebro dela entra em alerta. Previsibilidade não significa rigidez, significa coerência. Ela precisa sentir: minha mãe pode estar cansada, mas ela não vai me destruir. Meu pai pode corrigir, mas ele não vai me humilhar. Olha que diferença, olha que sensação diferente que essa criança vai ter com o cuidador. E terceiro, não use medo como ferramenta de obediência. Tá aí um perigo. Medo pode até gerar comportamento imediato. Você recebe ali o que você queria dela, mas não gera maturidade emocional. Grito, ameaça, chantagem, silêncio punitivo e humilhação ensinam a criança a obedecer por sobrevivência, não por consciência. O objetivo não é criar filhos que tenham medo de você, é criar filhos que confiem em você. Como foi a sua infância? Você confiava no seu ajudador? E o quarto, nomeie emoções. Diga para a criança: você ficou frustrada, você está com medo, você queria muito isso. Você está bravo, mas não pode bater. Essa é a forma de comunicação correta. Quando você nomeia a emoção, você ajuda o cérebro da criança a organizar a experiência interna. E aí está toda a diferença. A criança que aprende a nomear o que sente tem menos necessidade de explodir o que sente. Olhando para você hoje, qual tipo de apego você viveu? E o quinto, repare quando errar. Esse é um ponto muito poderoso, extremamente poderoso. Diga: filho, a mamãe gritou. Isso não foi certo. Eu estava cansada, mas não merecia esse tom. Eu vou tentar fazer melhor. Isso já aconteceu comigo, gente. Nessa transição, isso acontece comigo. Isso não tira sua autoridade, isso ensina responsabilidade emocional. Pais que pedem perdão criam filhos que não precisam se curar da arrogância dos pais, porque depois a conta chega. Como o adulto pode desenvolver apego seguro mesmo tendo crescido em outro padrão? Quer saber? Aqui entra uma verdade libertadora. Sua infância explica seus padrões, mas não precisa determinar o seu destino. Na literatura, existe o conceito de Earned Secure Attachment, ou apego seguro conquistado. Ele descreve adultos que, mesmo tendo vivido vínculos inseguros na infância, desenvolvem maior segurança emocional por meio de consciência, relações saudáveis, terapia, reparação e reconstrução de uma nova narrativa interna. Passo número 1, você precisa reconhecer seu padrão. Volta no vídeo aí e vê qual dos 4 tipos de padrão é o seu. Pergunte: eu corro atrás quando sinto medo de abandono? Eu fujo quando alguém se aproxima demais? Eu explodo quando me sinto rejeitado? Eu congelo quando preciso conversar algo? Eu confundo amor com instabilidade? Você não cura o que continua chamando de personalidade. Passo número 2, aprenda a regular o seu corpo. O apego não mora só na mente, mora no sistema nervoso. O seu sistema responde primeiro do que a mente. Por isso, antes de tentar pensar diferente, você precisa ensinar seu corpo que ele não está mais no mesmo perigo. Práticas importantes aqui. Respiração lenta. Gente, a criança nasce respirando certinho. E aí esses traumas mudam a respiração da gente. Então é importante fazer uma respiração lenta, pausar antes de responder, oração consciente, caminhada, sono, rotina, mentoria, escrita emocional e relações seguras. O corpo precisa experimentar segurança repetidas vezes para ele ter segurança novamente. E o passo número 3, construir relações com pessoas
emocionalmente disponíveis. Você não desenvolve apego seguro apenas lendo sobre apego seguro. Você desenvolve segurança vivendo experiências seguras. Por isso a importância de vir para a mesa, gente. Sentar à mesa traz essa regulação. Procure relações onde exista clareza, respeito, constância, limite, verdade, cuidado e reparação. O cérebro aprende por repetição. Se ele aprendeu insegurança em relações, ele também pode aprender segurança em relações. Porém, relações seguras agora. E o passo número 4, parar de romantizar o caos. Muita gente chama intensidade de amor, mas amor saudável não precisa destruir seu sistema nervoso. Amor seguro não é ausência de conflito, é presença de respeito durante o conflito. Se uma relação te coloca constantemente em ansiedade, medo, confusão, hiperalerta ou sensação de abandono, seu corpo está te dando informações. E volto a dizer, a conta chega. E o passo número 5, desenvolver uma nova voz interna. Quem cresceu em apego inseguro muitas vezes carrega uma voz interna crítica. Você é demais. Você incomoda. Ninguém fica. Você precisa dar conta sozinho. Se você errar, será rejeitado. O adulto seguro começa a construir uma nova voz. Eu posso sentir e continuar seguro. Eu posso pedir ajuda. Eu posso colocar limites. Eu não preciso implorar por amor. Eu posso ser amado sem me abandonar. Essas são as narrativas corretas. Talvez você tenha sido criado em uma casa onde ninguém sabia regular as emoções. Talvez você tenha aprendido a gritar, fugir, agradar, controlar ou se calar para sobreviver. Mas agora você tem uma escolha: repetir o padrão ou interromper o ciclo. A criança que você foi precisava de segurança. O adulto que você é pode aprender segurança. E os filhos que Deus confiou a você podem crescer em um ambiente onde o amor não vem misturado com medo. Apego seguro não é perfeição, é presença, é constância, é reparação, é amor com maturidade emocional. E lembre-se, a mente registra, o corpo reage e eu descomplico suas emoções. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe aí nos comentários e compartilha com uma pessoa que precisa regular as suas emoções. E se for você, conte comigo. O método 2.12 eu trago o programa exatamente para você ter uma casa regulada, uma família regulada, negócios regulados. Estou de mãos dadas com a sua história.